Sorocaba, São Paulo, ano de 1849. Na feira de escravos mais famosa da província, um homem branco observa atentamente os cativos expostos para venda. Ele é o Visconde de Cunha Bueno, um dos fazendeiros mais ricos da região. Procura algo muito específico, um escravo jovem, forte e alto, muito alto. Seu olhar para quando vê um rapaz negro de 22 anos que se destaca entre todos os outros. Tem 2 metros e 18 centímetros de altura, ombros largos, músculos definidos pelo trabalho pesado, mas algo mais chama a atenção do Visconde. Suas canelas são finas, desproporcionalmente delgadas para o resto do corpo imenso. O Visconde sorri. Encontrou exatamente o que procurava. Aquele homem seria sua mais valiosa aquisição, não para trabalhar na lavoura, mas para outra função muito mais lucrativa. Seu nome era Roque José Florencio, mas entraria para a história com um apelido que revelava sua característica física mais marcante: Pata Seca. A história de Pata Seca começa décadas antes, por volta de 1827, em Sorocaba. Não há registros precisos sobre sua origem, mas acredita-se que tenha nascido ali mesmo, ou sido trazido ainda criança de alguma fazenda do interior paulista. O que se sabe, com certeza, é que cresceu como escravo, numa região onde o comércio de gente era intenso. Sorocaba era um dos maiores centros de venda de escravos da província de São Paulo, no século XIX, rivalizado apenas pelo mercado do Valongo, no Rio de Janeiro. Ali convergiam tropeiros, fazendeiros e comerciantes em busca da mercadoria humana que movia a economia cafeeira. Desde menino, Roque chamava atenção pela altura. Aos 15 anos, já tinha 1,80 m. Aos 20, ultrapassava os 2 metros. Era uma raridade genética, numa época em que a média de altura dos homens brasileiros mal chegava a 1,65 m. Mas não era apenas a altura que o tornava especial aos olhos dos senhores de escravos. Era uma característica física que parecia insignificante, mas que se tornaria determinante para seu destino. Suas canelas eram finas, quase frágeis na aparência, contrastando com a musculatura poderosa das coxas e do tronco. Na mentalidade pseudocientífica e supersticiosa dos fazendeiros do século XIX, essa combinação tinha um significado específico. Acreditava-se que homens altos, com pernas finas, geravam predominantemente filhos homens. E filhos homens valiam mais que filhas mulheres no mercado de escravos. Um menino cresceria forte para trabalhar nas lavouras mais pesadas, valeria mais na hora da venda, seria um investimento melhor. Essa crença não tinha absolutamente nenhuma base científica, era pura superstição, misturada com a ganância de fazendeiros que queriam maximizar seus lucros. Mas era uma crença disseminada e levada a sério. Foi por isso que o Visconde de Cunha Bueno pagou uma fortuna por Roque em 1849. Enquanto um escravo médio custava entre 500 e 800 mil réis, o Visconde desembolsou uma quantia muito superior, que os registros da época não especificam exatamente, mas que era considerada excepcional. Levou Roque para sua fazenda Santa Eudóxia, uma propriedade imensa de milhares de alqueires, localizada no que hoje é a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Ali, revelou a Roque qual seria sua função nos anos seguintes. Roque não seria destinado aos cafezais, não trabalharia na moenda de açúcar, não seria tropeiro ou carpinteiro. Sua função seria única e brutal, seria usado como reprodutor. O Visconde tinha mais de 200 escravas em suas propriedades e queria aumentar seu plantel de cativos sem precisar comprar novos escravos no mercado, que estava cada vez mais caro e instável, devido às pressões internacionais contra o tráfico. A solução era simples: forçar suas escravas a engravidar e esperar que gerassem novos cativos que já nasceriam sendo propriedade sua. O sistema funcionava com uma crueldade calculada.
O visconde selecionava as escravas que estavam em idade fértil e as enviava para a senzala onde Roque vivia. Não havia escolha, não havia consentimento, não havia dignidade, era estupro institucionalizado, transformado em prática comercial. Roque era obrigado a ter relações com mulheres que nunca tinha visto antes. Mulheres que choravam, que resistiam, que aceitavam em silêncio a violência por não terem alternativa. Para as mulheres, era o horror de serem reduzidas a úteros produtores de futuros escravos. Para Roque, era a degradação de ser transformado em instrumento de violência contra sua própria gente. Durante anos, essa foi a rotina. O visconde mantinha registros meticulosos. Anotava quantas vezes Roque era usado, quais escravas engravidavam, quantos filhos nasciam e, principalmente, quantos desses filhos eram homens. A proporção de meninos nascidos era alta, o que confirmava a crença do fazendeiro e o incentivava a continuar o sistema. Não havia nenhuma base científica para isso. Era pura coincidência estatística. Mas o visconde acreditava piamente que seu investimento em Roque estava gerando lucros extraordinários. Mas Roque não era tratado como os outros escravos. Recebia regalias que nenhum outro cativo tinha. Dormia numa senzala individual, melhor construída e mais limpa. Sua alimentação era farta e de qualidade. Carne, feijão, farinha, às vezes até frutas frescas. Usava roupas em melhor estado que os outros escravos. Não sofria castigos físicos, pois o visconde não queria arriscar machucá-lo e prejudicar sua capacidade reprodutiva. Era como um garanhão valioso que precisa ser bem cuidado para manter a produtividade. O visconde descobriu que Roque tinha jeito com cavalos. Tinha uma calma natural que acalmava os animais mais nervosos. Começou a usá-lo também como tratador dos cavalos de raça da fazenda, outra função de prestígio entre os escravos. Roque passava horas nas cavalariças, escovando os animais, limpando os cascos, preparando os arreios. Era um trabalho que lhe dava alguma paz mental, momentos de respiro entre as noites em que era forçado a cumprir sua função primária. Havia outra tarefa que o visconde confiava a Roque: buscar correspondências e encomendas na cidade. Por causa de sua altura impressionante, ninguém ousava mexer com ele nas estradas. Ladrões pensavam duas vezes antes de tentar roubar um homem daquele tamanho. Roque fazia o trajeto entre a fazenda e São Carlos regularmente, levando cartas e trazendo pacotes. Essas viagens lhe davam uma sensação fugaz de liberdade, mesmo que fosse ilusória. Foi durante uma dessas viagens, por volta de 1865, que Roque conheceu Palmira. Ela era uma escrava doméstica de uma fazenda vizinha. Trabalha na casa grande de outro coronel. Tinham aproximadamente a mesma idade, ambos na faixa dos 40 anos. Seus olhares se cruzaram no mercado de São Carlos numa manhã de sábado. Começaram a conversar nas poucas ocasiões em que se encontravam, sempre rapidamente, sempre com medo de serem descobertos. Aquele sentimento era algo que Roque nunca tinha experimentado antes. Escolha. Pela primeira vez na vida, ele desejava estar com uma mulher não porque era forçado, mas porque queria. Pediu permissão ao visconde para se casar com Palmira. Surpreendentemente, o fazendeiro concordou. Já estava velho, tinha mais escravos do que conseguia gerenciar, e a abolição parecia cada vez mais próxima. Autorizou o casamento e até comprou Palmira de seu antigo dono para que pudesse viver na fazenda Santa Eudóxia. Mas havia uma condição. Roque continuaria cumprindo sua função de reprodutor com as outras escravas. O casamento com Palmira era permitido, mas não mudava sua obrigação primária. Palmira aceitou a situação porque não tinha escolha. Sabia o que Roque era forçado a fazer. Sabia dos filhos que ele tinha espalhados por toda a fazenda, crianças que levavam seus genes, mas que ele nunca poderia criar como pai.
Era uma dor que ambos carregavam em silêncio, um dos tantos absurdos cruéis do sistema escravista. Mas nos momentos em que estavam juntos, encontravam algum conforto. Palmira se tornava a única mulher que Roque escolhera, a única relação que tinha algo parecido com amor em meio ao horror. Os anos passaram. A década de 1870 trouxe mudanças políticas significativas. A Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, declarava que todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data seriam livres. Foi um golpe no sistema reprodutivo que o Visconde havia criado. Os novos filhos que Roque gerasse não seriam mais propriedade do fazendeiro automaticamente. O valor reprodutivo de Roque despencou da noite para o dia. Ele tinha agora mais de 40 anos e, finalmente, sua função primária estava se tornando obsoleta. Mas, a essa altura, Roque já tinha gerado um número extraordinário de filhos. Os registros não são precisos, mas estimativas baseadas em relatos orais posteriores sugerem que teve entre 200 e 300 filhos, com diferentes escravas, ao longo de aproximadamente 25 anos. Era uma prole gigantesca, espalhada por várias fazendas da região, pois o Visconde às vezes emprestava Roque para outros fazendeiros aliados que queriam aumentar seus plantéis. Cada um desses filhos carregava seus genes, sua altura acima da média, suas características físicas marcantes. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada. A escravidão acabou oficialmente no Brasil. Roque tinha então cerca de 61 anos, idade avançada para os padrões da época, mas ainda forte e saudável. O Visconde de Cunha Bueno, talvez sentindo algum peso na consciência, talvez reconhecendo que Roque havia sido extraordinariamente lucrativo para ele, fez algo incomum. Deu a Roque 20 alqueires de terra como presente de libertação. Era uma área considerável, suficiente para plantar e criar uma vida independente. Pela primeira vez na vida, Roque era livre e tinha propriedade. Ele e Palmira começaram a construir sua vida juntos, agora como pessoas livres. Plantaram café, milho, feijão, criaram galinhas e porcos. Tiveram filhos legítimos, 9 ao todo, nascidos livres, crianças que Roque podia abraçar e criar sem que ninguém pudesse vendê-las ou separá-las dele. Esses 9 filhos eram diferentes de todos os outros que tinha gerado. Esses eram seus de verdade, filhos escolhidos, filhos de amor, não de violência institucionalizada. Mas a liberdade não trouxe apenas alegrias. Os 20 alqueires que o Visconde havia dado começaram a encolher. Fazendeiros vizinhos, usando sua influência política e jurídica, foram aos poucos tomando partes da terra de Roque. Usavam documentos falsos, alegavam que cercas estavam mal posicionadas, diziam que Roque estava invadindo suas propriedades. Ele não sabia ler bem, não entendia as leis, não tinha dinheiro para contratar advogados. Foi perdendo pedaços de terra ano após ano. No final de sua vida, dos 20 alqueires originais, restavam apenas 3. Roque e Palmira viviam numa casa simples de pau a pique, com piso de terra batida e telhado de sapê. Trabalhavam sua pequena propriedade com a ajuda dos filhos mais jovens. A vida era dura, mas era vida livre. Ninguém mandava neles, ninguém os açoitava, ninguém os separava de seus filhos. Dentro da pobreza, havia uma dignidade que a riqueza de nenhum fazendeiro poderia comprar. O que tornou Roque verdadeiramente extraordinário não foi apenas sua altura ou o número de descendentes. Foi sua longevidade surpreendente. Enquanto a expectativa de vida de um brasileiro no final do século XIX era de aproximadamente 33 anos, e pouquíssimos escravos viviam além dos 50, Roque continuou vivo década após década, passou dos 70 anos, depois dos 80, chegou aos 90, continuou trabalhando na terra, caminhando pela propriedade com passos mais lentos, mas ainda firmes.
Palmira morreu em 1942, aos 97 anos. Foi um golpe devastador para Roque, que tinha então 115 anos. Tinham vivido juntos por mais de 75 anos, compartilhando uma vida que tinha começado na escravidão e terminado na liberdade. Depois da morte de Palmira, Roque ficou mais quieto, mais introspectivo. Sentava-se na varanda de sua casa simples e observava os bisnetos e trinetos brincando no quintal. Sua memória permanecia surpreendentemente clara. Contava histórias do tempo da escravidão para quem quisesse ouvir. As pessoas vinham de longe para conhecer Roque. Ele tinha se tornado uma lenda viva na região. Diziam que era o homem mais velho do Brasil, talvez do mundo. Jornalistas de São Paulo visitaram a fazenda para entrevistá-lo. Fotografaram aquele homem imenso, já curvado pela idade, mas ainda imponente, com sua pele marcada por mais de um século de sol. Suas mãos enormes calejadas por décadas de trabalho. Ele falava sobre o passado sem rancor aparente, mas também sem romantizar. Descrevia a escravidão como ela era: brutal, desumanizadora, cruel. Em 1958, Roque José Florencio finalmente morreu. Segundo registros da família e da comunidade local, tinha 130 anos. Era uma idade que desafia a credibilidade e, de fato, não há documentação oficial que comprove exatamente quando nasceu. Mas todos os relatos, todas as certidões disponíveis, todos os testemunhos apontam para um homem que viveu muito além do que qualquer estatística poderia prever. Seu funeral reuniu centenas de pessoas em Santa Eudóxia. Vinham não apenas seus filhos legítimos e netos, mas também descendentes de todos aqueles filhos que havia sido forçado a gerar durante a escravidão. O legado de Roque é complexo e perturbador. Por um lado, foi vítima de um dos aspectos mais brutais da escravidão: a reprodução forçada, a instrumentalização do corpo humano para fins comerciais, a violência sexual institucionalizada. Não há nada romântico ou admirável no que foi feito com ele. Por outro lado, sua vida após a abolição, sua longevidade extraordinária, sua capacidade de construir uma família legítima e viver décadas como homem livre, tudo isso representa uma forma de vitória contra um sistema que tentou reduzi-lo a nada mais que uma ferramenta reprodutiva. Hoje, estudos genealógicos na região de São Carlos estimam que aproximadamente 30% da população de Santa Eudóxia descende diretamente de Roque José Florencio. São milhares de pessoas que carregam seus genes, que herdam traços de sua altura extraordinária, de sua constituição física única. Muitas dessas pessoas nem sabem que descendem dele. Outras sabem e levam isso como motivo de orgulho, não por causa da função brutal que ele foi forçado a cumprir, mas por causa da resiliência que demonstrou em sobreviver e construir uma vida digna após a liberdade. A história de Pata Seca nos força a confrontar um dos aspectos mais perturbadores da escravidão brasileira: a reprodução forçada. Enquanto muito se fala da violência dos castigos físicos, do trabalho extenuante, das separações familiares, menos se discute como o sistema escravista tratava os corpos das pessoas escravizadas como propriedade reprodutiva. Mulheres eram estupradas sistematicamente para gerar novos escravos. Homens como Roque eram transformados em instrumentos dessa violência. Era desumanização em seu nível mais absoluto. Mas a história de Roque também nos ensina sobre resistência e dignidade. Ele poderia ter se tornado amargo, destruído psicologicamente pela função que foi forçado a cumprir. Poderia ter se voltado contra as mulheres que foi obrigado a violar, culpando-as ao invés de culpar o sistema. Poderia ter rejeitado todos os seus filhos depois da libertação, tentando esquecer o passado. Mas não foi isso que fez. Construiu uma vida, criou uma família legítima,
trabalhou sua terra, viveu com a dignidade que o sistema escravista tentou roubar dele por décadas. A longevidade extrema de Roque é um dos grandes mistérios de sua história. Como um homem que viveu 61 anos sob escravidão, submetido a um regime de exploração sexual, que certamente causava trauma psicológico profundo, conseguiu viver até 130 anos. Não há resposta científica definitiva. Parte pode ser genética, uma constituição física extraordinária que ele possuía naturalmente. Parte pode ser a vida relativamente privilegiada que teve como escravo reprodutor, com melhor alimentação e sem o trabalho extenuante dos cafezais. Parte pode ser pura sorte, e parte pode ser uma determinação profunda de ver a liberdade, de provar que era mais do que a função brutal que lhe impuseram. O apelido Pata Seca, que hoje nos parece até carinhoso, era na verdade uma referência direta à característica física que determinou seu destino. Aquelas canelas finas que os fazendeiros acreditavam garantir filhos homens. Era um nome que marcava sua instrumentalização, que reduzia sua identidade àquela função reprodutiva. Mas com o tempo, o nome se transformou. Deixou de ser apenas marcador de exploração e se tornou símbolo de uma vida extraordinária, de um homem que sobreviveu ao pior que o sistema escravista podia fazer e ainda viveu décadas para contar a história. Hoje, quando visitamos Santa Eudóxia, não há estátuas de Roque José Florencio, não há placas em sua homenagem, não há museu contando sua história. O que existe é uma memória viva na comunidade, transmitida de geração em geração, de um homem imenso que viveu mais de um século, que foi vítima e sobrevivente, que foi instrumento de violência, mas também símbolo de resistência. Sua história nos lembra que a escravidão brasileira teve faces múltiplas, todas elas cruéis, mas algumas especialmente perturbadoras, porque transformavam a própria capacidade de gerar vida em ferramenta de opressão. A história de Pata Seca não é fácil de contar nem de ouvir. Não tem heróis claros ou vilões simples. Tem um homem que foi usado de forma horrível, que gerou centenas de filhos sem escolha, que foi reduzido à função reprodutiva como se fosse gado. Mas tem também um homem que sobreviveu, que encontrou amor verdadeiro com Palmira, que criou filhos livres, que viveu para ver o fim da escravidão e mais 70 anos além disso. É uma história sobre a capacidade humana de resistir mesmo nas circunstâncias mais degradantes, sobre encontrar dignidade onde o sistema tentou eliminá-la completamente, sobre transformar trauma em vida, violência em sobrevivência, exploração em legado. Quando Roque morreu em 1958, o Brasil já era outro país. A escravidão tinha acabado havia 70 anos. A República tinha substituído o Império. O país se modernizava, mas a memória da escravidão permanecia viva, especialmente em homens como ele, últimas testemunhas vivas daquele sistema brutal. Sua morte marcou o fim de uma era, a despedida de alguém que tinha vivido nos dois mundos, o mundo da escravidão e o mundo da liberdade. E através de seus milhares de descendentes, seu sangue continua correndo nas veias de uma parte significativa da população de São Carlos, lembrando-nos de que a história da escravidão não é passado distante, é parte viva de quem somos como nação.